Prodancast, Prodiversa, o podcast da Prodan da diversidade, equidade e inclusão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira, esse é o Prodancast. E no Prodiversa de hoje nós vamos falar sobre a importância do censo nas organizações. E para bater esse papo comigo, eu estou aqui com a Tatiana Gopian. Tatiana, que é gerente de Squads na Pin People, é formada em Engenharia de Alimentos com MBA em Felicidade Organizacional, olha que bacana, 8 anos de carreira passando pela indústria farmacêutica, alimentação, tecnologia, já atuou nas áreas financeira, excelência operacional e atendimento e atualmente ela gerencia o time de gerente de sucesso do cliente na Pin People. Tatiana, é um prazer estar aqui com você hoje, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de participar do Prodancast. O prazer é meu, obrigada a vocês pelo convite. Tati, então para a gente entrar nesse tema, da importância do censo, eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, que acredito que seja importante, eu queria te perguntar o seguinte: o que é a experiência do colaborador e como que fazemos a gestão da jornada e da experiência da pessoa colaboradora? Ótima pergunta, Aline. Eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre a experiência das pessoas colaboradoras, para então a gente entrar realmente no tópico, de diversidade. Então, experiência do colaborador é a soma de tudo que essa pessoa encontra, faz, vê e sente ao longo do seu relacionamento com a sua empresa. E aí, ao longo do ciclo de vida desse colaborador, ele vai tendo experiências que podem tanto melhorar quanto piorar realmente a sua jornada dentro daquela empresa. E aí o ciclo de vida do colaborador, ele começa no primeiro contato dessa pessoa candidata com a marca empregadora e ela termina no seu último dia de trabalho, aquele momento que a gente chama do offboarding, a saída realmente dessa pessoa da empresa. E aí, a gente, dentro da Pin People, a gente enxerga a jornada dessa pessoa, e a experiência dela dentro da empresa com duas perspectivas. Uma perspectiva são as expectativas e necessidades da pessoa colaboradora e a segunda perspectiva é justamente o desenho organizacional dessas expectativas e necessidades. E aí, quanto maior for a intersecção entre essas duas perspectivas, quanto mais alinhadas elas estiverem, melhor vai ser a experiência dessas pessoas colaboradoras. E quanto mais distantes estiverem essas duas perspectivas, maior será o gap de experiência delas no dia a dia ali com a organização. E aí, a jornada em si, da experiência, ela passa por 4 práticas fundamentais. Então, a gente tem desde trilhas de jornada. Então, no início, a gente desenha trilhas de jornada, de acordo com as personas daquela empresa. A gente aplica pesquisas e também envia pílulas de comunicação para tanto incentivar, às vezes, algum tipo de comportamento, quanto lembretes mesmo para a pessoa lembrar, como, por exemplo, de responder uma pesquisa, explicar o porquê daquela pesquisa, como que ela vai se dar ali ao longo do tempo, ali, quanto tempo essa pesquisa vai ficar no ar e alguns outros detalhes mesmo da pesquisa. E aí, depois de todo mundo ter respondido, a gente parte para a parte das análises, justamente para a gente conseguir saber o que fazer, o que essas pessoas estão dizendo do local onde elas trabalham, suas relações interpessoais também. E aí a gente faz justamente essa análise para entender o que precisa ser melhorado, para justamente a gente conseguir atender aquelas expectativas e necessidades da perspectiva que eu disse antes, Então, por isso que é muito importante a gente conseguir ter essas 4 fundamentos. Exato, as 4 práticas, fundamentais, justamente para a gente conseguir sempre garantir essa visão geral ali do colaborador. Então, uma vez que a gente fez as análises, a gente vai voltar ali para a trilha para conseguir aplicar novas pesquisas e pílulas, analisar de novo e tá sempre em constante evolução essa experiência das pessoas colaboradoras. Isso é um ciclo, Tati? Um ciclo. Tá sempre fazendo. Eu achei muito interessante você falar, que é desde quando a pessoa é candidata. Então, não é nem quando ela entrou efetivamente na empresa. Então, quando ela já se candidatou, ali já começa essa experiência. Muito interessante. Exatamente. Muito bacana. E aí, Tati, então, entrando um pouquinho mais a fundo nesse tema, eu queria te perguntar, que isso eu acho que é importante para as pessoas saberem, o que é a diversidade, equidade e inclusão?
Perfeito. Sendo bem direta, né, eu vou responder individualmente mesmo cada um desses temas, né? Então, a diversidade, ela é a pluralidade de culturas, de identidades, de formas de pensar, de experiências. Então, é tudo que realmente faz com que a gente seja diferente, né, um do outro. Uhum. Já a equidade é a garantia realmente de tratamento diferenciado para a gente gerar igualdade de condições e oportunidades para as pessoas. Já a parte da inclusão, tem uma frase que a gente gosta bastante também na Pin People, a gente acaba usando também, e é inclusive da VP de inclusão da Netflix, né, da Verna Myers, que traduz muito bem, né, o que significa inclusão. Basicamente a diversidade é você convidar para a festa. E a inclusão é chamar para dançar. Então, eu explicaria dessa forma, né, o que é diversidade, equidade e inclusão. Muito interessante, e é importante a gente frisar nessa parte da equidade que a gente dar os mesmos direitos a todos, mas também entendendo aquela limitação, né, de cada pessoa. Isso é muito importante. Perfeito. E dentro de uma organização, acho que é importante também a gente frisar quem faz parte da diversidade. Perfeito. Como eu falei no início, né, até para descrever a diversidade, querendo ou não, todos nós, né, fazemos parte ali da diversidade. Isso é importante, porque tem muita gente que faz parte de diversidade e não sabe que faz, né? Assim, não quer falar que faz ou nem sabe mesmo que faz parte, né? Exatamente. E aí, é claro que a gente pode entrar, né, em alguns grupos, né, de pessoas que se encontram em categorias ali que sofrem preconceito, por exemplo, né, ou tem a questão de desigualdade, né, e uma baixa representatividade nos espaços de influência, e as empresas, por exemplo, é um espaço de influência, né? E aí a gente pode trazer realmente alguns grupos, que a gente fala até de grupos minorizados, né, que são justamente esses que tendem mais a sofrer essa questão de desigualdade, de preconceito, né? Que podem ser, por exemplo, né, idosos, mulheres trans e cis, homens trans, pessoas LGBTQIA+, também questões de etnia, né? Então, muitas vezes pessoas negras, amarelas, indígenas, pessoas com deficiência. Então, por mais que todos façam parte da diversidade, a gente nunca pode se esquecer, obviamente, que sim, existem grupos minorizados, né? Que a gente muitas vezes vê uma baixa representatividade nesses locais de influência. Entendi. E quais são as vantagens da gente trabalhar diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas, das organizações? Perfeito. Eu vou começar trazendo alguns dados, né? E depois eu também falo um pouquinho mais de alguns outros pontos importantes, né? Para as empresas mesmo trabalharem esse tema, né, internamente. Então, tem um estudo da McKinsey que analisou, né, que colaboradores ficam 17% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades quando a diversidade é reconhecida no ambiente de trabalho. Nossa. A presença de pessoas LGBTQIA+, em cargos de liderança aumenta em 61% a performance da empresa, especialmente em áreas de responsabilidade social corporativa e gestão de pessoas. Nossa. Então, é um dado bastante expressivo. Muito. Também tem, né, um outro dado aqui, que empresas com diversidade étnica, racial, têm 35% mais chance de ter rendimentos acima da média do seu setor. E, por fim, o último dado aqui que eu trago, né, é a diversidade de gênero nas empresas impacta tanto a questão da lucratividade quanto a criação de valor, aumentando em cerca de 15% as chances de terem rendimentos acima da média também. Então, isso são alguns dados mais voltados ali para desempenho mesmo, né, da empresa. Mas, além desses números, é muito importante a gente também trabalhar esse tema internamente. Porque, primeiro, né, existe um alinhamento com a sociedade, então a gente precisa acompanhar as transformações sociais, e é sempre importante as empresas estarem, né, um passo à frente nesse movimento. Tem uma questão também com o olhar para a marca empregadora. Justamente, né, as pessoas, quando vão se candidatar para aquela posição, por exemplo, elas procuram, né, mais sobre a empresa. E aí, você trabalhando mais o tema de diversidade e não simplesmente falando isso para o mercado, mas realmente aplicando isso no seu dia a dia, e isso ser, né, o reflexo, né, da marca empregadora,
a gente trabalha isso para justamente, né, a empresa acaba sendo reconhecida como uma empresa inclusiva, igualitária, e isso vai impactar a atração e a retenção de talentos também. Além de outras questões de turnover menor, muitas vezes. Então, um espaço inclusivo faz com que as pessoas se conectem mais umas com as outras e com a empresa. Tem uma questão também de melhoria do clima organizacional, né? Então, quando tem uma cultura inclusiva consolidada, ela incentiva o engajamento, né? Através de um ambiente de cooperação e respeito também. Eu acho importante também a gente frisar o quanto é importante para os colaboradores, né? Você estar numa empresa que preza a inclusão, a diversidade. Porque, por exemplo, o pessoal LGBTQIA+, é uma coisa que a pessoa pode esconder se ela quiser. Ela não precisa falar para as pessoas, eu namoro uma mulher ou sou casado com um homem. Só que o quanto isso impacta na vida dela profissional, dela tem que esconder aquilo, dela não falar quem ela é, né? Então, também é importante a gente frisar que pro próprio funcionário, isso é uma qualidade de vida também, né? A pessoa poder se assumir da forma que ela é, né? Da forma que ela... E acho que isso impacta também no trabalho dela, né? Com certeza. toda certeza. A gente a gente trabalha muito uma questão de vulnerabilidade também, né? Se a pessoa não consegue ser ela mesma dentro do trabalho, dificilmente ela vai conseguir performar da melhor forma. Ela vai se sentir bem naquele local de trabalho, né? Então, realmente, é muito importante que ela sinta que exista um ambiente de segurança psicológica, de segurança mesmo para ela poder expressar como ela é, expressar a opinião delas. E essa parte de segurança psicológica, não só para o grupo minorizado, né, mas para todo mundo. É muito importante que todo mundo consiga realmente ter uma voz ativa, né, na empresa. É muito legal, né, Tati? E aí, a minha próxima pergunta para você é: qual que é a principal motivação das empresas para aplicar a pesquisa do censo de diversidade, como vocês fazem na Pin People, né? O que motiva as empresas a fazerem isso? Perfeito. Acho que o grande ponto aqui é justamente a gente conseguir conhecer e se aprofundar na pluralidade dessas pessoas que trabalham, né, dentro das empresas. Justamente para entender tanto como que tá essa questão da representatividade desses grupos minorizados, né, a representatividade das pessoas dentro da empresa, quanto também entender como está a experiência dessas pessoas, né, no dia a dia. Se elas estão tendo uma boa experiência, o que às vezes dá para melhorar, como que elas estão se sentindo dentro da empresa, né? E qual é a percepção delas sobre o tema, como ele é tratado, né? Qual é a percepção delas sobre o tema, como ele é tratado internamente na empresa. E essa pesquisa, ela é aplicada de forma anônima, né? Correto? E o que significa isso? E quais as vantagens dessa pesquisa? Perfeito. É isso mesmo, a pesquisa ela é anônima, né? Esse censo de diversidade é uma pesquisa anônima. O grande benefício de ser uma pesquisa anônima é que justamente traz uma segurança para as pessoas que vão responder essa pesquisa, de que elas podem responder da forma mais sincera possível, porque as respostas não vão estar linkadas com a pessoa, né, propriamente dita. Então, tanto a gente internamente na Pin People, quanto a própria empresa que está aplicando, né, a pesquisa, não consegue saber quem respondeu aquela questão, né, aquela pesquisa, quais foram as respostas que aquela pessoa deu. Então, isso realmente garante, né, o anonimato e, consequentemente, a pessoa se sente mais confortável em trazer respostas mais sinceras, justamente para a gente conseguir ter uma análise mais correta ali, né, depois dos dados da pesquisa, para realmente conseguir traduzir o que está sendo dito em ações para melhorar ainda mais a experiência dessas pessoas dentro da empresa e a percepção delas quanto ao tema, né, de diversidade. Então, por isso que é importante, né, eu trago esse conforto, né, para as pessoas responderem à pesquisa, porque os dados dela não vão estar linkados ali com a pessoa, né, as respostas dela não vão estar linkados com nenhum dado pessoal dela, e ao mesmo tempo garantindo assim esse anonimato, a pessoa pode ser o mais transparente possível, que é muito importante para depois as ações serem muito assertivas, né? Que é extremamente importante esse ponto. Até falando sobre isso, né? O quanto é importante as pessoas responderem essa pesquisa de uma forma sincera, né? Porque não adianta responder e não ser de uma forma sincera, né? Exatamente. É muito importante que as pessoas sejam muito sinceras mesmo nas respostas. E aí, por isso também, né, que ainda mais se tratando de um tema mais sensível, que a gente sabe, né, que é um tema mais sensível para as pessoas, é essencial, assim, elas, enfim, terem essa segurança do anonimato.
Então é importante aí, pessoal, que está nos ouvindo, frisar que é anônimo, ninguém vai saber, né, o nome, e responder de forma sincera para que a gente possa fazer esse trabalho, né, e ter essas respostas para que a gente possa ter ações, né, nessa área de diversidade, equidade e inclusão, e sejam ações certeiras, né? Por isso que é importante as pessoas estarem respondendo de maneira sincera. Perfeito. E, Tati, eu queria que você falasse um pouco também sobre a Pink People, né? E essa parceria que vocês estão agora com a Prodan. Perfeito. Então, aqui com a Prodan, né, a gente vai rodar realmente essa pesquisa, né, de censo de diversidade, equidade e inclusão, justamente para a gente conseguir medir como está a distribuição, né, das pessoas, como elas percebem o tema sendo trabalhado internamente e como está sendo a experiência das pessoas aqui dentro no que tange o assunto, né, de diversidade. E aí essa pesquisa de censo, ela tem justamente o objetivo de ajudar a Prodan a medir, de novo, né, a pluralidade dos colaboradores e também ver como está a percepção delas em relação ao tema, como que o assunto, né, de diversidade e inclusão está sendo trabalhado dentro da Prodan. E aí, através de afirmativas, né, a pesquisa ela vai se dar muito em torno de afirmativas em escala Likert, que são questões em escala de 1 a 5, né, o quanto a pessoa concorda ou discorda com as afirmações, isso muito na parte de experiência, né, e aí posteriormente, né, da pesquisa, a gente vai analisar, né, esses resultados, como as pessoas colaboradoras veem as oportunidades e tratamentos igualitários, as políticas inclusivas, né, entre outros temas que serão abordados também dentro da pesquisa. Então é um pouquinho, né, assim como a gente está trabalhando aqui essa parceria, né, da Pink People junto com a Prodan. Nossa, muito bacana. Tati, eu achei muito importante, né, a gente falar sobre essa jornada dentro da Prodan, porque nós temos um dado aqui na Prodan bem curioso, né? 52% da empresa são pessoas 50 a mais. E muitas vezes essas pessoas não acham que fazem parte da diversidade. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Essas pessoas, elas fazem parte da diversidade? Com toda certeza. Inclusive, né, os idosos e pessoas 50 a mais, geralmente, não necessariamente idosos ali acima porque de 60, né? Não necessariamente. Então, pessoas, às vezes, realmente acima de 50 anos, né, a gente percebe uma pequena parcela dessas pessoas dentro das empresas, dentro das organizações. Então é muito legal esse dado que vocês têm, justamente para trabalhar esse público, né, também de uma forma direcionada, né? Então é bem legal que vocês tenham esse público aqui dentro da Prodan, mas isso não é realmente uma realidade em muitas empresas, eu diria até a maioria das empresas. Então, com certeza, essas pessoas fazem parte de um grupo diverso. E é importante, né, às vezes as pessoas se incluírem nesse grupo diverso, porque eu vejo, se essa pessoa 50 mais, ela não é LGBT ou ela não faz parte de algum outro grupo, não é uma pessoa com deficiência, não é uma pessoa negra, então às vezes ela acha que essas ações não é para ela, né? Isso não é para mim, essa ação não é para mim. Então é importante a gente frisar, sim, faz parte, é a maioria da empresa. E até para isso, para que a gente possa, né, ter essas ações que você está falando, de políticas dentro da empresa, que também são para elas. E também eu acredito que é importante, quando a pessoa se coloca dentro também de um quadro de diversidade, ela passa a olhar para os outros, né? Porque se a gente se coloca, eu não sou, né, eu não faço parte de diversidade nenhuma, eu estou aqui, estou de boa, eu não olho para os outros grupos, né? Então eu posso achar às vezes que exagero ficar falando tanto do LGBTQIA+, ou ficar falando tanto do racismo e tudo mais. Então, também é importante esse olhar, né? De você se colocar para você olhar pro outro também, né? Com toda certeza. Gera empatia, isso, né? Essa é a palavra. Exato. Então, com certeza, a gente entender que faz parte de um grupo diverso é muito importante. Tanto para nós, e a gente ter esse olhar crítico também, quais são as políticas, por exemplo, como que o tema está sendo tratado internamente, quanto ter essa empatia, né, do olhar para os outros grupos diversos. Um exemplo são as mulheres também. Eu até trouxe lá atrás na fala, né, que as mulheres também fazem parte, por exemplo, de um grupo diverso. E muitas vezes, por mais que, querendo ou não, é um tema que é mais falado muitas vezes, mas nós mulheres também
às vezes não nos sentimos parte desse grupo diverso. Então, esse também é um outro ponto importante, né, da gente abordar. Então aí, ó, mulherada, a gente também faz parte, né? Com Você certeza. falou, realmente, hoje em dia nós temos uma maior fala sobre isso, né? Sobre a igualdade entre mulheres e homens, igualdade de gênero e tudo mais, mas tem muitas mulheres que realmente não se enquadram, acham que não, que tá tudo certo. E é importante ter esse olhar para ver se realmente a empresa tá de acordo com tudo, se tá tudo correto. Então, mulherada, prestar atenção nisso também. Gente, então assim, vocês que estão nos ouvindo, entendam a importância de responder o censo, que dias que vai estar disponível, Tati? A partir do dia 16 de outubro até o dia 30. Então, pessoal, fiquem ligados, 16 de outubro até o dia 30, para responderem com sinceridade, né, Tati? Exatamente. Respondam com sinceridade, respondam toda a pesquisa. Os dados de vocês, de novo, a pesquisa é anônima, então fiquem tranquilos, né? Não vai ter como linkar a resposta de vocês com vocês, né? Então, a opinião de vocês individual fica guardada ali de forma segura, então participem mesmo, respondam, não deixem essa oportunidade passar, justamente para que a Prodan consiga trabalhar melhor esse tema internamente, né, criar ações assertivas para vocês mesmos, né? Quem mais ganha com respondendo, né, a pesquisa são vocês. Então é isso, pessoal, não esqueçam de responder o censo. Tati, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Nossa, me deu uma aula, né, sobre a importância do censo, a importância da gente trabalhar a diversidade, equidade, inclusão dentro das empresas. E eu acho que isso a gente também leva para fora, né? Não só dentro da organização, mas para a nossa vida. Muito obrigada por você ter vindo hoje. E agora eu te deixo aí uns minutinhos finais para você falar suas considerações finais. Maravilha, eu que agradeço, obrigada a vocês por terem me chamado aqui para bater esse papo, foi muito bom, é realmente muito importante, né, a gente trabalhar o tema de diversidade dentro das empresas. Tenho certeza que a Prodan vai fazer um ótimo uso ali dessa pesquisa, desses resultados e trabalhar cada vez mais de forma mais assertiva, né, o tema de diversidade aqui dentro da empresa de vocês. E é o que você falou, esse tema não fica só dentro das empresas, né? É muito importante a gente levar isso para a nossa vida pessoal, porque, enfim, né? Como eu falei, todo mundo faz parte da diversidade, então é muito importante também a gente ter esse olhar empático para as outras pessoas, mesmo quando a gente entende que às vezes a gente não necessariamente faz parte de um grupo minorizado, né? Mas é muito importante a gente ter esse olhar para esse público também. Então, pessoal, não esqueçam de seguir a Pink People nas redes sociais, né, Tati? Como é que é o arroba aí? Perfeito. No Instagram, o arroba é pinkpeoplexp. Então, acredito que depois, né, no nome aqui do programa tenha certinho como se escreve ali Pink People, mas sigam a gente lá no Instagram. Tem também o LinkedIn, que é o próprio nome da empresa, né, Pink People. Tem o nosso site, então, basicamente, pinkpeople.com.br. Entrem lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida também na pesquisa, né, tem ali, inclusive na capa e tudo mais, tem o nosso e-mail que vocês podem entrar em contato com a gente durante a pesquisa, que é jornada@pinkpeople.com.br. Qualquer questão que vocês tenham, né, podem entrar em contato com a gente. E aproveito também aqui, caso queiram se comunicar, né, comigo, se conectar comigo, deixo aqui meu LinkedIn também, que é Tatiana Deragopian. Muito bom. Gente, esse foi o Prodancast Prodiversa com a nossa convidada Tatiana. Um grande beijo para todos. Esse foi mais um Prodancast. Não esqueça de curtir e compartilhar.